Bem, novidades no caso Miguel. Miguel, oficialmente hoje, 11 de agosto de 2021, por volta das 4h50 da tarde, não é mais jogador do Fluminense. Se ele vai voltar a ser e etc, isso tudo pode acontecer. O cenário hoje é esse. Você vai entender tudo o que aconteceu nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou o tricolor de coração. Peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, dá essa moral aí pra gente. Estamos com cento e quantos mil? 144.980. Faltam 20 pra gente bater 145 mil. Dá essa moral, confere se você tá inscrito aqui embaixo e vamos embora falar das notícias, da notícia, na verdade, que já embala esse vídeo. Que é sobre Miguel. Bem, saiu mais ou menos no início da tarde, na hora do almoço, uma notícia no portal Globoesporte.com, uma notícia do Edgar Maciel de Sá, da Paula Carvalho e Thiago Lima, com o título Justiça aceita pedido de Miguel e determina rescisão de contrato no Fluminense. O Fluminense vai recorrer. Juíza condena o Flu ao pagamento de salário, pendentes e futuros, prévias, aviso prévio e multa. Basicamente, a juíza Daniela Vale da Rocha Miller, da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, aceitou o que era o pedido de Miguel, que era de rescindir agora o contrato. O contrato dele iria até junho de 2022, porque o Fluminense não recolheu fundo de garantia e porque o clube alegou abandono de emprego do jogador. Ou seja, neste momento, Miguel está livre para assinar com qualquer outro time. Bem, o Globo Esporte teve acesso à sentença e na sentença diz que... É porque, assim, eu vou entrar nesse mérito depois, mas vamos lá. O reclamante não pode ser obrigado a permanecer vinculado a reclamante Miguel, Fluminense, contra a sua vontade. Ele assinou um contrato, né? Mas beleza. Até porque a própria reclamada admite já estar rompido o contrato. Reclamada, Fluminense. Admite já estar rompido o contrato entre as partes, ao alegar abandono de emprego na sua contestação. Inegável, portanto, o direito do autor de se liberar imediatamente para novas negociações. Então é assim, o jogador que quiser sair de um clube, mesmo tendo assinado um contrato alto, ele é só parar de ir trabalhar e... beleza? E aí vai embora. Se o jogador quer sair, tem um contrato assinado, é só ele parar e pronto. Faz muito sentido, né? Assim como, então, seria, no caso, mesmo. Eu tô falando isso daqui, obviamente eu tô extrapolando, tá, gente? Pessoas do direito e etc, eu tô dando uma extrapolada aqui pra galera entender como é que ficou meio sem nexo. Bem, o que o Fluminense terá que pagar a Miguel agora já na próxima semana, na verdade, né? Até o dia 19, até sexta-feira que vem, basicamente, né? Quinta-feira que vem. Salário de 7 dias de maio de 2021, porque ele entra com a ação ali por volta de maio. Aviso prévio de 33 dias. Férias proporcionais, 11 meses de 12, né? 11 dozeavos, com mais um terço. 13º salário proporcional em 2021, até maio, né? 5 meses de 12. Multa de 40% total do FGTS, aquela multa que você recebe quando é demitido. E os salários até a data final do contrato, em junho de 2022. Assim, eu, repetindo, não sou jurista, não sou advogado, mas me parece, de início, uma decisão muito estranha. E com a nota do Fluminense, isso depois até elucida um pouco do que o Fluminense vai alegar. Mas a decisão é pautada em o próprio Fluminense dizer que o jogador abandonou o emprego. O Fluminense diz, o contrato tá rompido, ele abandonou o emprego. E a justiça se baseia nisso para poder dizer que os salários têm que ser pagos até o final do contrato. Ué, mas não tá finalizando para... Enfim, uma complicação do cacete. Basicamente, a nota do Fluminense traz outros pontos. E eu vou ler aqui os outros pontos, ok? Detalhe, não tem valores, né? Na nota, na decisão, não traz os valores aqui na matéria do GE. Então a gente não sabe quanto que seria essa questão. Outra argumentação da juíza foi o seguinte, de que como o Fluminense fez recentes contratações de jogadores, isso vai de encontro, né, contradiz
a alegação que o Fluminense utilizou para vários processos, isso por sinal, de crise financeira por causa da Covid, etc. Então, vamos lá, né? Vamos para a nota do Fluminense, trazer o outro ponto agora. Esse caso Miguel, assim, você não tem noção, eu acho um saco esse caso Miguel, mas ok, para manter vocês informados, né? A nota do Fluminense soltou a nota oficial no site dele, intitulada Nota Oficial, Sentença Caso Miguel, Esclarecimentos. Bem, vamos lá. O que o Fluminense alega? Falei o lado de Miguel, agora o que o Fluminense alega. Diz que o Fundo de Garantia está, sim, em dia e que já estava na época da ação de Miguel. Então diz que lá no dia 7 de maio, quando ele foi notificado, na verdade, quando o Fluminense foi notificado da ação de Miguel, não necessariamente no dia 7 de maio, dia da notificação, o Fluminense já estava tudo em dia. Na verdade, o Fluminense usa recolhimentos fundiários e previdenciários, né? Diz que de Miguel estava tudo em dia. Outra coisa que o Fluminense diz é que no período em que ficou de fora, né, Miguel ficou fora dos 90 dias, últimos 3 meses, o Fluminense seguiu pagando o salário dele normalmente. E ele omitiu isso na informação lá para a Justiça do Trabalho. Não falou isso. Outra alegação do Fluminense é que a decisão, eu vou deixar até esse mais destacado. A decisão foi desassociada da legislação específica do futebol. Eu vou ler o trechinho da nota do Fluminense, tá? Para poder ficar mais claro. A falta de a decisão foi baseada, tem ali num trecho dizendo, a falta de participação do atleta na equipe profissional culminaria em descumprimento pelo clube da obrigação legal de proporcionar aos atletas a condição necessária à participação em competições desportivas. Basicamente, o que está dizendo é que, como o Miguel não estava sendo utilizado no time profissional, isso é um descumprimento da obrigação que o clube teria de proporcionar aos jogadores uma condição necessária para participar das competições. Claramente, essa juíza não assiste futebol. Assim, não tem a mínima noção do que é futebol. Ou seja, qualquer jogador que não tá jogando... O Wellington faz um tempo aí que não joga, né? Nem tá sendo relacionado. Pode entrar na justiça para romper o contrato se você quiser, pô. Pode entrar aí, porque... Assim, como se todos os atletas tivessem que estar jogando. E Miguel até era relacionado para muitas partidas. Então não é nem só estar no banco, não. Tem que jogar todos os atletas do elenco. Algo meio... Enfim, né? O Fluminense vai usar isso como algo que não faz muito sentido em relação ao futebol, né? Aí tem a questão das contratações vultuosas. Esse é o argumento mais fraco para mim do Fluminense, tá? Porque o Fluminense usa como... como termo, o Fluminense bota o vultuosas, que na matéria do GE não tem lá falando o termo vultuosas. Não sei se isso tá na decisão e não tá na matéria do GE, enfim. Mas aí o clube diz que fez sim, não fez contratações, que é uma das menores folhas da Série A do brasileiro, preza por uma gestão austera e etc. Enfim, assim... Isso é um fato. De folha salarial não quer dizer que... A alegação é de que o Fluminense fez contratações nesse período. Isso é um fato. Ao longo aí do período de 2021, o Fluminense contratou Bobadilla e Nonato, pagando valores para essa contratação. Fora as contratações de Casares, Abel Hernandes, o Wellington, Rafael Ribeiro foi 2020, né? Que começa a ter a questão da contratação. Então, assim, são contratações. O Fluminense fez. Não tem como negar. Se uma coisa influencia na outra, é outra história. Agora, que fez contratações, fez. O Fluminense também disse que procurou a juíza pra saber quando o Miguel falou que queria voltar a treinar, porque tem que lembrar disso. O Fluminense ficou esperando o Miguel, depois que ele ajuizou a ação tá correndo, ele tinha que treinar. Não foi. E agora, lembrando, nessa semana saiu um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, ele pediu pra voltar a treinar. E o Fluminense entrou em contato com a justiça, né, com a juíza, pra saber se deveria receber ele ou não, se isso afetaria alguma coisa no processo. A justiça não respondeu antes de deferir a ação. Outra coisa que o Fluminense... Isso tudo é alegação do Fluminense. Não tô falando que é verdade, não. Tô falando que é o que o Fluminense alegou. Outra coisa é que por 2 vezes Miguel já tinha tentado entrar. Isso tá na nota do Fluminense também. Já tinha tentado entrar e os juízes tinham indeferido o requerimento deles. Ou seja, negaram o requerimento, não deixaram ajuizar a ação. Por entender que o argumento era frágil. Isso é o que diz na nota do Fluminense. E aí, menos de 3 meses depois,
sem Miguel acrescentar nada de nenhuma prova nova, mudaram toda a sessão. E aí o Fluminense finaliza também falando que só foi a primeira instância e de que vai recorrer sim para a segunda instância, e aí destaca que respeita as decisões judiciais e etc. Bem, qual que é a situação no momento? Assim, algumas coisas que essa juíza está falando é claramente de alguém que pode até ser, eu sei que pode até ter aí o doutor fulano, aí nos comentários, tô falando doutor fulano porque sempre tem um advogado, eu sei que muita gente me assiste e tem advogado, com certeza tem. Tô falando, não, pô, mas a legislação trabalhista diz isso daqui, isso daqui, isso daqui. Mas existe uma legislação específica de futebol também, e aí não sei se tem especialistas aqui me acompanhando. E algumas coisas não fazem sentido. Essa história de dever salário. Dever salário não, dever salário é o que faz sentido. A história de ter que colocá-lo pra jogar, ou seja, de alegar que o Fluminense não está proporcionando, cadê, como é que é o texto? Não está proporcionando a Miguel a condição necessária à participação em competições. É motivo para rescisão contratual unilateral, ou seja, o jogador pode pedir para ir embora a qualquer momento e cancelar seu contrato. Se essa decisão fica, isso abre um precedente gigantesco de qualquer jogador que esteja sob contrato. Marcos Paulo, ano passado, podia ter ido embora antes. Qualquer jogador, é só ele se recusar a treinar, vai dar abandono de emprego, ele vai dizer que não está sendo escalado e vai embora. De graça. Qualquer jogador do Brasil, qualquer jogador do mundo que estiver insatisfeito com o clube que tiver. Isso, assim, gera um precedente inacreditável. A questão das contratações. Realmente, o Fluminense ficar alegando o tempo todo que a Covid atrapalhou tudo e fazer contratações pode parecer realmente para juiz, né, algo, ainda mais que o juiz não entende muito de futebol, algo contradizente, né, tá se contradizendo. Por mais que também, se o Fluminense deixar de contratar jogador, ele é rebaixado e não tem dinheiro para pagar todos os acordos. Enfim, né, algo indireto que um juiz tem que apreciar. Esse fato do Fluminense continuar pagando salário mesmo com ele abandonando o emprego é algo forte pro Fluminense. E se realmente o fundo de garantia estava, no momento em que Miguel ajuizou a ação, né, que o Fluminense foi notificado, estava assim em dia, só assim, a ação já deveria ter sido finalizada então, né? Porque era só o Fluminense provar, não, tava tudo em dia, tô todo em dia com ele. Enfim, e se realmente Miguel abandonou o trabalho, cabe ao Fluminense cobrar de Miguel a multa de rompimento de contrato. Existe uma multa para transferências lá para fora, não é esse o caso, mas cabe ao Fluminense. Enfim, é um caso chatíssimo. Passei, né, a vinheta aí no meio. Já tem notícia, até saiu no Netflix, uma notícia, provavelmente advinda do próprio Miguel, né, ou do empresário, enfim, a gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa. Já pra, dar aquela levantada nos fatos de que Miguel, o Santos é favorito, que 7 times procuraram o staff do jogador. Enfim, assim, então não duvidaria de nada de Miguel com futebol tão badalado e etc. aparecer num Santos, um time que tá realmente complicado de contratações, etc., de poder pegar um jogador de graça, né? Enfim, de Miguel querer se realocar em outro clube, pra daí não ser uma briga só Fluminense jogador, ou jogador com Fluminense. E aí envolver outro clube, como foi o caso do Palmeiras com Gustavo Scarpa, e aí ali na frente o Santos negocia com o Fluminense, dá 5 milhões de reais e finaliza a compra do jogador. Não duvidaria disso. Fato é, estamos em agosto de 2021, Miguel segue sem jogar, segue com a carreira parada, e isso porque ele tem 18 anos. É isso, vai ficar para sempre marcado com a carreira com isso, né? Enfim, até a próxima, valeu. Assiste esses vídeos aqui do lado. Amanhã tem Fluminense Barcelona e tem pré-jogo aqui. Valeu.